Hello my friends, Geek na voz, e como eu vi que vocês curtiram bagarai o nosso especial que nós fizemos aqui sobre a Liga da Justiça Sem Limites, eu ouvi a voz do povo, eu aclamei o público e cá estou eu, Geek de cara lavada, para poder comentar a história completa do clássico desenho, da clássica animação que passava no SBT, que todo mundo assistia durante o almoço, X-Men Evolution, cara. E o engraçado é que quando não era X-Men, era Liga Sem Limites, e quando não era Liga Sem Limites, era Super Choque. Batman, o que é que você tem a dizer sobre isso? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. Então já larga logo aquela voadora no like aí embaixo pra poder ajudar no início do vídeo, porque vocês sabem que esse tipo de vídeo, né, esse tipo de especial dá um baita trabalho aqui pro Geek fazer, até porque eu é quem faço todo o processo desse vídeo. E simbora conferir a história completa em ordem cronológica de X-Men Evolution. Esse desenho que só de lembrar já... Opa, almoço. Ciclope. Jean Grey. Nossa história começa com o time do colégio, né, que tá jogando uma partida de futebol, e o nosso queridíssimo Todd Tolansky, ou mais conhecido aqui na minha rua como Groxo, decide bater umas carteiras, né, só que o Scott Summers, ou mais conhecido aqui na minha rua como Ciclopes, decide intervir, porque uns manos do futebol foi tirar uma pira lá com o Groxo, e aí rola a maior treta, cara. Eles brigam, o Ciclopes explode um barril, e eis que surge ele, cara, o gênio, o indomável, o carecão, o sábio, a pessoa que sabe tudo, sobre tudo, de absolutamente todo mundo, o Professor Xavier. Eu gosto dele, velho. Está tudo sob controle, por enquanto. E em paralelo a tudo isso, o professor, juntamente com a Tempestade, eles estavam aguardando um certo jovem, um rapaz um tanto quanto carismático, azulão, que com certeza é o meu personagem favorito de X-Men Evolution, que é o Kurt Wagner, ou mais conhecido aqui na minha rua como Noturno, velho. Não, que segundo Noturno, as mulheres adoram homens peludos, né? Foi ele que disse. As garotas adoram um peludo. E o professor, ele utiliza o aparelho do cérebro, quem lembra, né, que é aquele dispositivo que detecta mutantes ao redor do mundo e faz com que o Groxo vá até o seu instituto. Só que lá do outro lado da cidade, um cara que tem umas garras bem afiadas e que tem uma tara na palavra chapa, porque eu nunca vi isso, tudo que o Wolverine fala termina com o meu chapa, surge para nós. E não só isso, cara, o arquirrival Dentes de Sabre tá na caça do Logan. Por isso eu peguei ele, meu chapa. Só que a diretora do colégio chamou o Groxo em particular e disse que o Scott Summers era mais um entre vários mutantes, olha só. E adivinha quem que era essa diretora que tava disfarçada esse tempo todo? Exatamente, meus parabéns, você acertou. Ela, cara, a peladona, a sem censura, a mística, né, que ela que tava investigando o Instituto Xavier e seus mutantes a comando do todo-poderoso Magneto. Isto é só o começo. Nossa, cara, só de ouvir essa dublagem do Magneto, oh, meu Deus, arrepia até nas partes lá de baixo, né, não, Batman? O meu é maior que o seu. Meus amigos, logo de cara a gente percebe uma coisa bem nítida nessa animação X-Men Evolution, né? Porque a nível de comparação, por exemplo, com a animação clássica dos anos 90, a gente percebe, né, que aquela tinha um compromisso bem maior com a equipe principal que todo mundo conhece, né? Ciclopes, Jean Grey, Vampira, Professor. Porém, os produtores de X-Men Evolution, eles afirmaram que a Warner, né, que é a responsável por essa animação, ela queria focar justamente no público infantil dessa vez, ao contrário do que acontecia lá nos anos 90, visto que eles não poderiam dessa vez trabalharem em cima de grandes batalhas e temas mais adultos, cara. Ou seja, eles decidiram focar no desenvolvimento de todos os personagens, só que, claro, com um pezinho um pouco atrás. Não poderia ser nada tão absurdo, sangue, violência, nada disso. E a parada foi tão sinistra, meus amigos, que se vocês observarem na clássica abertura de X-Men Evolution, que todo mundo lembra já do almoço, mas se vocês pararem pra observar, o professor, ele não aparece, o nomezinho dele não é citado. Ciclope. Ele não aparecia, e o motivo para isso, segundo os produtores, é que eles não queriam que a imagem do professor, um homem sábio, velho, transparecesse para o público infantil de X-Men Evolution. Não, eu queria conhecer o ser humano que teve essa ideia para dar, no mínimo, 2 tapas na cara. Só que, cara, pelo menos o fato dos personagens secundários terem sido bem desenvolvidos nessa animação, para mim, Geek, foi um ponto extremamente alto, se não maior de X-Men Evolution. Porque o segundo episódio, ele existe basicamente para comprovar que a série, ela tinha um foco muito grande em desenvolver os adolescentes, né, cara? Porque nele, a Kitty Pryde finalmente desperta os seus poderes de atravessar objetos e, é claro, o professor juntamente com a Jean vão atrás dela e da sua família para tentar ajudar a garota e posteriormente recrutar a menina pros X-Men. Só que a Kitty Pryde, né, nossa futura Lince Negra, ela tá naquela famosa fase da adolescência, né, ou pelo menos naquela transição. Então ela briga constantemente com os pais, ela não sabe o que quer da vida, e ainda mais agora com esses poderes, aí piorou a vida da coitada, né? Como diria o Batman, ela
tava numa solidão que só. Você não sabe de nada! Solidão. Só que aí o personagem do Lance, o mais conhecido aqui na minha rua como Avalanche, que era outro personagem que, nossa, velho, eu curtia bagarai, cara. Mas ele percebe os poderes da Kitty lá no colégio, né, no corredor, e tenta tirar proveito disso pra poder alterar algumas notas do colégio, né? Ele é esperto. E do outro lado, meus amigos, o bicho tava pegando, porque o Wolverine sente o cheiro de encrenca, né, que cheiro de encrenca é a melhor dublagem de X-Men Evolution. Ele ama a gente. Ah, é. Ama sim. E ele e o Dentes de Sabre se bicam novamente no estacionamento e, meu amigo, o pau da barraca tá armado pra esses dois, que vai perdurar aí até o fim da série praticamente. Só que aí a Kitty, ela reluta em ajudar o Avalanche, né, a mudar as notas do colégio e no final dá uma treta sinistra, meus amigos. O Avalanche simplesmente destrói parte da escola quando a Jean aparece, mas só que é claro, é X-Men Evolution, né, tudo dá certo no final. Os pais aceitam a Kitty pra entrar na mansão Xavier e não só isso. A Mística, disfarçada da diretora do colégio, ela dá mais um passo na formação da sua nova equipe, que futuramente iria ser chamada de Irmandade, e simplesmente recruta o Avalanche. Meu jovem Avalanche. Não, o mais engraçado, eu lembro disso, velho, quando eu assistia o Avalanche, quando ele usava os poderes dele, parecia que ele, sei lá, tava sendo exorcizado, tá ligado? E assim como a Lince Negra, né, a Kitty Pryde, o próximo episódio também segue basicamente essa mesma linhagem, até porque nos é apresentado uma das queridinhas entre os fãs, se não a mais queridinha, que é a Vampira, velho. Porque durante uma festa ela descobriu que ao tocar nas pessoas, ela não só absorve as memórias daquele indivíduo, como também as habilidades. E foi justamente o que aconteceu, cara. O professor Xavier detectou a presença da Vampira através do cérebro e foi atrás dela junto com a galera no avião dos X-Men. Só que aí a tutora da Vampira, né, o responsável maior de idade que cuidava da adolescente, ela já tava ali de contatinho com a Mística e o Magneto pra que ela pudesse fazer parte da Irmandade. Cara, era só eu que tinha um crush na Vampira, mano. Eu achava gatinha demais, mas não vai superar Canário Negro nunca também. Seria ótimo também. E aí rola a maior treta, a Mística aparece, se passa pelos X-Men, tenta enganar a Vampira, e aí a mina pega os poderes do Noturno, depois da Tempestade, e no final, é claro, ela some, e no dia seguinte na escola, a Mística e o Magneto conseguiram o que eles mais queriam, a Vampira sob o seu domínio. Isso temporariamente, é claro, né, porque daqui a pouco ela ia entrar pra equipe do Charles Xavier, mas isso a gente vai ver já já. Ainda não. E por falar no Wolverine, né, no Logan, tá aí outro personagem que foi muito injustiçado nessa animação, vai, porque como X-Men Evolution tinha um público-alvo focado mais em adolescentes e crianças, é claro que um ser humano como Wolverine, que é extremamente sanguinolento e violento, iria ficar um pouco de lado, né, gente? Tanto é que posteriormente, né, X-Men Evolution, lá pra terceira temporada, que a gente vai ver ainda nesse especial, eles criaram a personagem da X-23, que seria uma espécie de Wolverine mais suave, menos violento. Tanto é que muitos até dizem, né, que o tenebroso filme do X-Men Origins Wolverine, que aparece aquele Deadpool todo cagado lá no final, foi o grande responsável por X-Men Evolution ter sido cancelada na quarta temporada. Mas isso daí também é outra coisa que a gente ainda vai falar nesse especial. Cara, tá demais, mano. Esse é um dos melhores, com certeza. Uhul! E quem lembra do Blob, meus amigos? Aquele gigantão, enorme personagem de X-Men Evolution que marcou presença, foi um dos mais icônicos, porque apesar de posteriormente ele ter feito parte da equipe do Magneto, né, da famosa Irmandade, mas inicialmente o cara, ele só queria amigos, só queria um pouco de atenção, carinho e que não rissem da cara dele. E a Jean Grey, inicialmente, ela até tenta ajudar o coitado do Blob, né, porque era o primeiro dia de aula dele, só que aí o cara, ele surta de vez, ele rapta a Jean, né, tem um crush por ela, e foi necessário, meus amigos, o Wolverine, o Ciclopes e a Jean Grey pra poder deter o Blob, e mesmo assim eles não conseguiram, foi necessário a Vampira intervir. Eu vivi pra ver isso, cara, o dia em que o Blob venceu o Wolverine, Jean Grey e o Ciclopes de uma vez só. Derrotamos eles, finalmente derrotamos. Que por falar na Vampira também, tá, vamos abrir aqui um espaçozinho pra ela, foi outro grande acerto de X-Men Evolution, vai. Porque na clássica animação dos anos 90, né, o X-Men The Animated Series, a Vampira, inicialmente, desde o primeiro episódio, ela já fazia parte da equipe dos X-Men, né? Ela já tinha sua formação, sua personalidade, seus poderes, tudo certinho. Já em X-Men Evolution aconteceu justamente o contrário. A gente vê uma versão mais jovem, mais adolescente da Vampira, que ainda tá lidando com seus problemas, tentando desenvolver as suas habilidades, e a gente vê esse desenvolvimento na série. Então a gente vai ver ela usando seus poderes pra batalha, pra poder aliviar a pressão dos poderes da Jean Grey, pra poder descobrir sobre as memórias da Mística, ou até pra prender o Apocalipse, mano. O Apocalipse aparece, calma, a gente vai falar dele ainda, esse especial tá demais, mano. Mas enquanto isso, fiquem aí com o melhor vídeo já publicado na história da internet, que é do Wolverine.
Tá, já chega do vídeo do Wolverine dançando. Agora, avançando na nossa linha cronológica, né, nós temos outro excelente episódio pra variar e que era um dos meus favoritos, até porque era focado no personagem do Spike, velho. Quem lembra dele? Spike esse que, pra quem não sabe, ele é uma criação exclusiva de X-Men Evolution. Ele não existia nos quadrinhos, né? E que, inclusive, os produtores, eles afirmaram que, inicialmente, era pro personagem do Bob fazer parte da equipe principal dos X-Men, né? O Homem de Gelo, ao invés do Spike. Só que, por questões de representatividade, é claro, eles optaram pelo sobrinho da Aurora, né? Da Tempestade. É isso aí, meu irmão. Ela vai sentir 2 dedos peludos. Spike esse, ou Evan Daniels, como você preferir chamar, como eu disse, é o sobrinho da Tempestade que rivalizou a vida toda com ele, mano, com o Pietro, vulgo Mercúrio, vulgo Ralph, né? E aí, só pra quem assistiu o WandaVision essa referência. Não, e o Mercúrio, ele vivia dizendo que os poderes dele eram maiores que o do Spike, né? Isso daí me lembrou uma certa frase. Mas como sempre, os meus são melhores. Só que o Spike, meus amigos, inicialmente ele não queria fazer parte dos X-Men, ele não queria ir pro Instituto Xavier, só que aí, é claro, de tanto relutar, uma hora ele cedeu, né? E do outro lado, meus amigos, o misterioso Magneto, ele aparece novamente pra dizer pra Mística que ele tinha um interesse em particular pelo Mercúrio, e que era pra ela a qualquer custo trazer esse velocista pra sua equipe, pra Irmandade. E por quê? Pera aí. Que por falar nisso, tá? Essa saga do Apocalipse é outra que o Geek aqui ele também pode trazer pra esse especial, tá? Porque pra quem não sabe, X-Men Evolution, ela é basicamente dividida em 4 temporadas. As 2 primeiras, que é o que eu vou comentar nesse especial de hoje, é sobre o Magneto e o asteroide M, e as 2 últimas restantes, que é justamente o grande finale, a grande batalha contra o Apocalipse. Então, se vocês quiserem que eu traga essa saga aqui pra vocês também, né? Se vocês se interessaram por esse especial, é só deixar o feed aí embaixo, é só deixar o comentário que eu vou avaliar, e quem sabe eu não trago aqui semana que vem, porque vídeos aqui no canal são toda terça e quinta às 18 horas, cara. Nice. Prosseguindo aqui, temos o 7º episódio, que não é lá tão importante assim pra nossa linha cronológica, então a gente pode pular, porque ele é basicamente uma historinha lá do Noturno, né, que viajou pelo tempo, se não me engano, uma realidade alternativa e conheceu um brother lá dos anos 70, mas sem muitas emoções. Eu acho que o único destaque aqui desse episódio ainda continua sendo a Vampira, porque ela tá nessa dualidade, né, tá indecisa se vai pro X-Men, pra Irmandade ou então pra nenhum dos dois. Agora, já o 8º episódio, aí sim, meus amigos, tivemos grandes revelações, cara. Aqui a nossa linha cronológica, ela dá um salto, porque além do Magneto ter feito uma visitinha pro professor, olha só, a primeira vez que isso acontece na animação, durante uma excursão da escola, a Mística, ela se revela na frente do Scott e da Vampira, só que a Vampira, ela intervém e usa seus poderes na Mística, mano. Nossa, esse episódio foi foda. E ao tocar na Mística, a Vampira simplesmente descobre tudo, meus amigos, até porque ela absorveu as memórias lá da Peladona, né? Então ela percebe que a sua tutora, né, responsável por ela, tava já de contatinho com o Magneto e a Mística pra poder fazer parte da Irmandade, e principalmente que os X-Men não são os carinhas do mal, não são os vilões como ela imaginava. Gato, eu sou uma caixinha de surpresas. Só Jean Grey, eu não deixava não. E por falar em Jean Grey e o Ciclopes, meus amigos, tá aí uma coisa que essa relação entre eles dois, sinceramente, revendo hoje em dia, né, com outros olhos, obviamente, eu não curti muito não, cara. Porque a Jean, né, inicialmente ela namora com um cara, um não mutante chamado Duncan, só que posteriormente, é claro, esse relacionamento acaba e o Scott e a Jean se aproximam ainda mais. Só que o fato da Warner não deixar que os produtores abordassem temas mais adultos, né, se é que vocês me entendem, fez com que o relacionamento da Jean e do Scott fosse algo implícito. Tipo, o relacionamento obviamente existe, né, só que é muito sutil, cara, quase não tem nenhum beijo. Chega, já tô cansado. E do outro lado, meus amigos, o Dentes de Sabre continua sua caçada ao Wolverine, porque quando ele descobriu a localização do instituto, o cara saiu adoidado atrás do Logan, teve um primeiro round muito sinistro com o Wolverine, mas aí ele conseguiu fugir. Só que o Spike, ele bolou um plano, o Dentes de Sabre caiu na cilada, Logan, Tempestade e Jean desceram o cacete no cara e, como sempre, a Vampira resolveu a parada. Não, pelas minhas contas, já é a 20ª vez que a Vampira resolve. Agora, o 9º episódio, com certeza, foi um dos melhores até aqui e foi extremamente importante pra nossa linha cronológica, né? Porque enquanto os X-Men, juntamente com a Irmandade, eles estavam em uma espécie de acampamento do colégio, só que a Mística, do outro lado, ela invade a segurança do Presídio Nacional e, meus amigos, vocês sabem quem que ela liberta? Adivinha, chuta aí. O fanático, brother! Juggernaut, né? Quer dizer, eu não falava Juggernaut, pra mim sempre foi fanático.
Fanático esse que era o meio-irmão do professor Xavier, né? E a Mística, ela fez um acordo com o brother. Fanático, eu te liberto e você vai até a mansão e me traz o cérebro do professor. Só que é claro, dá muito errado, afinal nós estamos falando do Juggernaut e ninguém pode parar o Juggernaut. Ele deixou isso bem claro. Não pode parar o Juggernaut. Até que por fim, né, os X-Men, juntamente com a Irmandade, olha só, eles trabalhando juntos aí pela primeira vez, eles conseguem, né, tirar o capacete, né, que proibia o professor de ler a mente e entrar em contato com o Juggernaut, e é claro, o Teacher vai lá e detém o cara. Essa cena de luta foi sensacional, mano, os X-Men com a Irmandade, foi foda, velho. Fight! E se aproximando aqui já do final da primeira temporada, a gente tem essa revelação, meus amigos, que pra mim só perde em termos de relevância pra próxima que eu vou contar, porque a Mística, ela é a mãe do Noturno, velho. Não me diga. O Azulão é filho biológico da Mística, meus amigos. Olha que revelação, olha que episódio sensacional, cara. Ela que fugiu do Magneto no passado, só que deixou o pequeno Kurt Wagner cair no rio. E por que que o Magneto tava perseguindo a Mística? Não sabemos ainda, já iremos descobrir. Mas, cara, tá em um episódio, se não o mais comovente, o mais emocionante de X-Men Evolution. Porque dá pra ver claramente que a Mística, ela não queria que isso acontecesse, ela não queria ter perdido seu bebê há anos atrás. Tanto é que quando ela descobriu, né, que o Noturno fazia parte dos X-Men, que o seu filho estava vivo, ela sentiu essa perda novamente. Aquele final dela olhando lá pela janela, é emocionante, velho. Solidão. E finalmente o Logan, ele recebeu um desenvolvimento decente nessa animação, cara. Pô, já tava na hora, a gente tá falando do Wolverine. Isso é claro, tirando as rixas que ele tinha aleatoriamente com o Dente de Sabre. Mas aqui nesse episódio, ele descobriu simplesmente a sua origem, que é o Projeto Arma X. O Wolverine, né, que tinha um chip de controle em seu cérebro, finalmente decidiu confrontar o cientista responsável pelo seu esqueleto de adamante, brother. Você enjaulou o animal errado, cara, como diria o Logan. E o Logan, inclusive, né, lá no final, respondendo o professor Xavier grosso, vou te dizer, viu? Você quer companhia? Alguma vez eu quis? E por sinal, né, eu tô aqui falando tanto e tanto sobre o X-Men dos anos 90, X-Men The Animated Series, que para quem não sabe é a animação clássica, né, que veio antes do Evolution. E se vocês quiserem, eu também posso fazer um especial somente sobre essa animação, por que não? Ou então sobre as outras, como Avatar Lenda de Aang, que vocês pedem, Super Choque, ou então Justiça Jovem, é só comentar aí embaixo, cara, com o maior prazer eu faço. E por fim, meus amigos, chegamos no último episódio da primeira temporada, o momento mais aguardado, que é a conclusão da saga do Magneto e o seu asteroide M. Vocês lembram disso? Porque o cara finalmente saiu das sombras, raptou o professor Xavier, se revelou e disse que o vencedor entre a Irmandade e os X-Men iriam ganhar um santuário no asteroide M, que era um lugar, né, bem distante que ele havia construído, onde os mutantes poderiam viver entre si, longe dos humanos. Só que o professor Xavier, obviamente, ele era contra essa filosofia do Magneto, né, porque segundo ele, os humanos poderiam sim conviver em harmonia com os mutantes. Não faça isso. Nós podemos nos apresentar à humanidade como amigos, não como inimigos. E aí rola uma verdadeira prova de fogo, meus amigos. Tempestade contra a Mística, Wolverine contra o Dente de Sabre, Spike, Lince Negra e Noturno contra a galerinha da Irmandade. E no final, meus amigos, somente os vitoriosos entre esses confrontos teriam o lugar no asteroide M. E detalhe nesse episódio, outra grande revelação pro Ciclopes, né, pro Scott Summers, porque através do novo cérebro, né, que eles construíram pro professor, que dessa vez foi bem parecido com o que a gente vê nos filmes, já que o Fanático havia destruído o anterior, né, pra quem não lembra, o Scott, ele simplesmente descobre que o seu irmão, o Alex, ele estava vivo, mano, que ele sobreviveu do acidente lá de avião. E o Alex, quando ele se encontra com seu irmão, ele simplesmente convence o Scott a entrar pra equipe do Magneto, cara. Eu nunca vou esquecer essa cena, meus amigos, que saiu o Alex e o Scott com o cabelo todo branco, loirão, foi foda, velho. Guarda. E sabe outra coisa também, meus amigos, que eu nunca vou esquecer, e vocês sabem disso, é quando você se inscreve aí embaixo, cara. Pra você que tá chegando agora aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve pra poder assistir mais vídeos como esse. Nice. E aí a galerinha restante, né, que não foi pro asteroide M, isso inclui o Wolverine, se juntam para poder chegar até lá, e o Magneto convence o Scott e o Alex para entrar em uma máquina que promete melhorar a genética da pessoa. Olha aqui esse lado. Máquina essa que iria lhe dar total controle sobre os seus poderes, né? Então nesse caso o Scott, ele não iria precisar mais usar aqueles óculos medonhos vermelhos, né? Ele iria poder ver a cor natural dos olhos para todo mundo. E aí, meus amigos, rola um fight sensacional entre os
X-Men e a Irmandade do Magneto. Não, foi foda, velho. Fight! E aí no final a gente percebe também que a Mística ela entrou dentro daquela máquina, ela saiu toda musculosa, bodybuilder com cabelo curto, que lembra muito o visual dela nos filmes, que já aproveitando a deixa aqui também, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de ordem cronológica dos filmes, que daria um baita especial pra falar a verdade, que muita gente tem dúvida. E por fim, o Scott e o Alex se juntam, destroem o asteroide M, o Magneto, Mística e Dentes de Sabre conseguem fugir e o professor proclama a maior frase de impacto da história dos X-Men. Juntos, unidos, porque nós somos os X-Men. E por mais que o asteroide M, né, ele só tenha aparecido no último episódio da primeira temporada, mas que início sensacional de X-Men Evolution, cara. Eles desenvolveram basicamente todos os personagens, sejam os principais e principalmente os secundários, apresentaram a ameaça final desde o início da primeira temporada, lá no primeiro episódio, né, com a Mística e o Magneto, e ao final tudo culminou no asteroide M e nesse confronto sensacional que foi os X-Men contra o Magneto. Agora sim, a gente tem que concordar, né, as cenas de ação, de lutas de X-Men Evolution são mais ou menos, são bem fraquinhas? São, cara. O tom é um pouco mais leve, é mais infantil, tem piadinhas ali pra... Tem, cara, até porque, como eu disse, era justamente essa a proposta da Warner, atingir um público um pouco mais novo. O Wolverine também ficou esquecível, apagado, também ficou. Só que eles compensaram tudo isso com histórias sensacionais, meus amigos. O desenvolvimento, como eu disse, dos secundários foi incrível, velho. Só que a partir da segunda temporada, meus amigos, é aí que as coisas começam a mudar em X-Men Evolution. Começa a ficar um pouquinho mais adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. Porque a Warner ela liberou a animação para poder adaptar histórias um pouco mais adultas, né, dos X-Men. E é aí, meus amigos, que os caras meteram simplesmente o apocalipse. Mas não só isso, meus amigos, como a gente vai ver agora na segunda temporada, os caras simplesmente meteram o personagem do Anjo, quem lembra dele, jogaram uma Wanda Maximoff, jogaram um Gambit, jogaram um Colossus e pra variar, Capitão América, com Nick Fury, vocês sabiam disso? E simbora pra segunda temporada de X-Men Evolution em ordem cronológica. Essa daqui pra mim eu acho que é minha favorita. Não, na verdade não, eu gosto mais da primeira, mas enfim, bora ver. Bora! Porque eu sou um mutante. A segunda temporada já começa muito reveladora, meus amigos, porque o Avalanche, né, querendo tirar uma pira lá com a cara do Scott e querendo principalmente impressionar a Kitty Pryde, a nossa Lince Negra, que eles eram, né, apaixonadinhos, ele simplesmente chega pro colégio inteiro e se revela como um mutante, cara. Ele entrega todo mundo, vê se pode um negócio desse. Aí rolou a maior treta entre a Irmandade e os X-Men, aí chegou a Tempestade e o Professor Xavier e ele teve que usar os seus poderes para poder apagar as memórias recentes das pessoas que estavam no estádio e viram os mutantes. E enquanto isso, lá no Instituto Xavier, a gente percebe que chegou uma galerinha nova. Chegou uns aborrecentes, né? Chegou o Bob, que é o Homem de Gelo, como eu disse, que ele deveria ter feito parte da equipe principal. Chegou aquele brotherzinho lá também que se multiplica, que eu lembro muito ele nos filmes. E principalmente a Tabitha, quem lembra da loirinha que fazia as bolinhas de explosão? Aquilo era muito apelão, velho. Só que a Tabitha, meus amigos, ela sempre foi muito rebelde, né? Ela desobedecia nos treinamentos dos X-Men e também tinha uma relação conturbada com seu pai. Porque depois que o seu Paps, né, pediu pra ela roubar uma grana do colégio, eles acabaram sendo pegos e a Tabitha foi pra Irmandade, cara, traiu os X-Men. Oi! E enquanto isso, né, a Jean, ela recebe o prêmio como melhor jogadora, só que a telepatia da coitada, meus amigos, estava começando a entrar em parafusos. E adivinha quem apareceu? Quem deu as caras pela primeira vez? Um dos melhores personagens, um dos mais icônicos, queridinhos pelos fãs, o professor Hank McCoy, vulgo Fera. Só que é claro aqui ainda ele não era o Fera como a gente conhece azulão, isso daí a gente vai ver ainda no especial. Só que aí o professor ele analisou a coitada da Jean Grey e disse que os poderes da Jean estavam se desenvolvendo mais rápido do que ela poderia controlar. E vocês sabem perfeitamente o que acontece quando a Jean Grey ela perde o controle dos seus poderes, né, meus amigos? Pô, mas enfim, isso daí é uma coisa que a gente só vai ver lá na saga do Apocalipse, né? Bora logo aqui que eu já tô enrolando demais, cara, já tô com fome. E enquanto isso, né, os aborrecentes da mansão, eles decidem dar uma festinha sem a presença da Jean, Scott e principalmente o professor, já que o Teacher, né, ele tinha ido até o presídio resolver um pepino lá envolvendo o Fanático. Só que tudo isso, meus amigos, essa festa, na verdade, não passa de uma grande armação de
de um outro grande personagem que vocês já conhecem, que simplesmente queria ter acesso aos dados do novo cérebro do professor. E adivinha quem que era essa pessoa? Você já conhece, né? Pô, a peladona, mano, sem censura, mística, né? Só que agora a versão bodybuilder. Então agora cabe a nós descobrir quem foi. E do que estava atrás? É uma cilada, Bill. A gente acabou descobrindo que a nova amiguinha da vampira, né, que quando eu era criança eu jurava de pé juntos que elas eram duas namoradinhas, mas enfim, polêmico. Só que junto com o seu amigo, né, que era viciado em videogames, ela conseguiu uma cópia em DVD dos dados do cérebro do professor. Não, em destaque nesse episódio pra Jean e o Scott, que trocaram umas farpas sinistras, meus amigos, mas nem um beijinho rolou, cara. Não me diga que tá com ciúme. Ciúme? Ha! Eu com ciúme de você. Convencido. E não só isso, meus amigos, ainda tem outra grande personagem que todo mundo conhece, que tá na boca do povo e que iria aparecer justamente agora na segunda temporada de X-Men Evolution. Cara, é ela, mano, ela que tomou a vizinhança de Westview pra si e fez o Visão morrer pela 20ª vez. Wanda Maximoff, vulgo Feiticeira Escarlate. Que é isso, Wanda? Você é minha irmã. A Mística, ela consegue libertar a Wanda do hospício onde ela tava e entrega a menina nas mãos de uma certa pessoinha que também tá na boca do povo ultimamente, Agatha Harkness, que sempre foi a tutora da Wanda, né, pra quem lê os quadrinhos sabe bem disso, e que dessa vez, assim como acontece nos comics, ela iria ajudar a Wanda a poder controlar melhor seus poderes. E tudo isso por quê? Pra quê, vocês me perguntam? Porque a Mística, assim como a Wanda, elas duas queriam se vingar do Magneto, e vocês vão descobrir por quê. Já que quando a Wanda ela era criança, o Magneto ela jogou a coitada no hospício e por lá ela ficou até agora, cara. E não tem aquele DVD que a Mística ela pegou lá do cérebro no episódio da festa? Então, ela usou aquelas informações justamente pra entender o que a Wanda mais queria. E o que a Wanda mais quer, como eu já disse, é ver a cabeça do seu Papis enfiada em uma estaca. Se o nosso pai soubesse dessa... O seu pai, não o meu. Ele vai pagar pelo que me fez. A vingança nunca é plena. E pela primeira vez na história de X-Men Evolution, meus amigos, a Irmandade consegue vencer um fight pros X-Men, cara. Mas também, né, bota na conta da Wanda Maximoff. Ela é foda demais, cara. Só ela sozinha conseguiu derrotar todos os X-Men. O poder dela é gigante, é maior que o de todo mundo. O meu é maior que o seu. E do outro lado, o professor Hank McCoy, vocês lembram dele? Então, o cara, ele tava começando a ter algumas inculcações e não teve outra, velho. Ele foi até o Instituto Xavier, conversou com o Charles e pediu ajuda ao professor, porque o antídoto, né, que o professor Hank havia desenvolvido, havia criado, não estava mais sendo suficiente para poder conter a fera que existia dentro dele, se é que vocês me entendem. E não é que a besta enjaulada com ódio simplesmente foi libertada, simplesmente apareceu e ele saiu atacando os X-Men, cara, não, fera é demais, velho. Só que aí, é claro, né, o Spike, juntamente com a galera, conseguiram salvar o fera e a partir de agora, o professor Hank McCoy, ao invés de ensinar química em um colégio, vai educar mutantes no Instituto para Jovens Superdotados do professor Charles Xavier. O fera surgiu. Mas de agora em diante, não sou só o Sr. McCoy. Podem me chamar de Fera. Avançando aqui na nossa linha cronológica, né, a gente tem mais alguns outros episódios que não são tão importantes, então não tô dando tanto destaque assim, talvez vocês lembrem de um ou outro momento, mas pra linha cronológica não importa tanto, como por exemplo no episódio, né, que o Scott e o Alex, eles ficaram presos lá no Havaí, que rolou uma tempestade e tudo mais. Esse episódio, inclusive, o professor, ele trollou o Noturno, foi a melhor cena do professor. Eu consertei o seu indutor de imagem. Que ótimo! Quer dizer o que com isso? Fiquei com um corpo de mim. E finalmente a Tempestade ela recebeu um destaque nessa animação, cara. Não foi tão importante assim pra linha cronológica, mas vale a pena comentar aqui, né? Por glória. Porque um feiticeiro africano, ele chegou até o instituto pra poder roubar os poderes da Tempestade enquanto ela decidia se iria ou não mandar o Spike de volta pros seus pais. E além do background, né, que eles finalmente deram pra Tempestade, né, contando um pouco da sua história, das suas raízes, né, tem uma cultura bastante forte, né, africana, só que o Spike, ele recebeu um amadurecimento muito grande a partir desse episódio. Principalmente porque foi ele quem salvou a sua tia, quem salvou a Tempestade lá no final, né? Quem diria, meu amigo? Acredite se quiser. Eu não acredito. E aí, avançando, temos mais um episódio descartável para nossa linha cronológica, que foi quando o Avalanche ele tentou entrar pros X-Men, né? Já que ele tava cansado, de saco cheio da Irmandade, mas é claro, ele viu no final que, mano, os X-Men não era para ele, que isso foi um erro e caiu fora. Não, e destaque nesse episódio pro primeiro beijo da história de X-Men Evolution, que foi entre a Lince Negra e o Avalanche. Tá vendo, Scott e Jean Grey? Aprendam.
Agora já o 9º episódio, meus amigos, não só foi um dos mais importantes, com certeza foi um dos mais emocionantes, cara, junto com a descoberta da mística do Noturno. Esse episódio daqui, ó, saiu uma lágrima. Porque nele, né, um certo rapaz loirinho estava batendo asas pela cidade e salvando os inocentes. Exatamente o personagem Anjo, velho. Quem lembra desse brother? Eu lembro dele do filme lá dos X-Men, o confronto final, que é o 3, se eu não me engano. E não só isso, meus amigos, o Magneto, ele estava de volta, mano. The Brabo, he's back, né? Ele que sobreviveu da explosão do asteroide M, né, junto com a mística, e agora tava querendo recrutar o Anjo pro seu grupo. Só que, é claro, o Anjo, ele recusou, os dois tretaram, apareceram os X-Men, e no final, o Anjo decidiu foi ficar na dele, meu amigo. Ele não foi nem pros X-Men e nem pra Irmandade, cara. Só que a mensagem final deixada do Anjo da Guarda com certeza foi muito emocionante. O meu anjo, ele veio me ver. Aí, quem aí viu no início do episódio o personagem do Anjo lendo o The Daily Bugle, né? Que é aquele jornal que o Peter Parker faz uns freela. O Clarim Diário. Mulher alega que Anja salvou de incêndio. Lixo. E por fim chegamos nele, meus amigos, chegamos na saga, o ser mais poderoso que os X-Men já enfrentaram, o vilão mais poderoso da história dos mutantes. É ele, é o brabo, é o The Boss, é o Apocalipse. Porque a Jean, ela foi possuída pelo Mesmero, que o mesmo foi possuído por uma entidade maior ainda, e a coitada foi usada para poder roubar 3 anéis extremamente poderosos que iriam dar acesso à primeira porta do Apocalipse. E foi justamente o que aconteceu, cara. O Mesmero possuído, ele conseguiu essas 3 chaves, abriu a primeira porta, a primeira etapa, e ainda faltam 2. E é justamente isso que a gente vai ver ao longo desse especial, talvez na parte 2, que é a saga do Apocalipse. Mas para isso eu preciso saber se vocês querem, então só comentar aí embaixo. E do outro lado, o Magneto simplesmente tomou posse do projeto Renascimento, né, que todos achavam que havia sido destruído há anos atrás. Só que não, velho. O cara se apoderou do dispositivo que simplesmente criou o soro do super soldado, velho. E falar de soro do super soldado na Marvel é falar de Steve Rogers, é falar do Capitão América, cara, porque não só ele apareceu, como também o Nick Fury. Eu sou fã, quero sério. E não só isso, cara, a gente viu a origem do Capitão América pra variar mais uma vez, e também que o Logan havia servido juntamente na guerra com o Steve Rogers. Eles já se conheciam há anos. O Logan é velho pra caralho, mano, na moral, mas enfim, ele ainda tá com o molejo em dia, isso é o que importa. E adivinha quem que tava vivo? Quem que sobreviveu ao asteroide M lá no final da primeira temporada pra atazanar mais uma vez a vida do Logan? É claro que é ele, o Dente de Sabre. Só que a gente percebe, meus amigos, que o Magneto, ele queria a máquina do super soldado para poder fortalecer o seu gene mutante. Porque como ele já tava muito velho, muito velhinho, né, e fraco das pernas, ele achou que a melhor opção seria passar por esse procedimento. Só que aí, é claro, né, o Wolverine juntamente com os X-Men pouparam a vida do Magneto, o ajudaram, o salvaram, e o cara fez o mesmo pelos X-Men. Até porque foi revelado nesse episódio que o Magneto, ele foi libertado de um campo de prisioneiros na segunda temporada pelo Wolverine e pelo Capitão América. E o próprio Capitão América, inclusive, ele aparece no final desse episódio, né, em carne e osso, só que congelado, mano. Não, isso daí é um fanservice, né, pra quem é fã. Nossa, aí você acaba com o geek, velho. Eu entendi a referência. Porque, enfim, chegamos no último episódio derradeiro, que é disparado o melhor dessa animação X-Men Evolution até agora. Porque o Logan, né, ele foi emboscado por um cara que acredita que os mutantes são uma ameaça à sociedade, e para isso ele decide testar o seu mais novo amiguinho Sentinela no velho Wolverine. Só que o professor, a essa altura, ele achava que quem havia raptado o Wolverine foi o Magneto, então ele treina os X-Men, né, o Ciclopes, a Jean Grey, Noturno, Spike, a galerinha ali principal, para poder confrontar o Magneto. Só que claramente a galera não daria nenhum caldo no Magneto, né, pô? E adivinha qual outra turma aparece para ajudar de novo os X-Men? É exatamente a Irmandade, meus amigos. Eles que deram aquele help, né, no episódio do Fanático, decidiram ajudar novamente pelo simples fato do Magneto ser o inimigo de ambas as equipes. Só que agora o negócio tava mais equilibrado, né, pô? Porque não só a Irmandade, né, tava junto com os X-Men pra confrontar o Magneto, como também a gente tinha um ser humano de roupa vermelha, com cabelinho curto, mano, Wanda Maximoff. Portanto, eu quero que deem as boas-vindas aos seus novos companheiros. Já avisei que vai dar merda isso. Porém, a Mística, né, sacana como sempre, besta como nunca, ela bola um plano no Instituto Xavier e fecha o lugar completamente, cara. E enquanto isso, o Logan tá tomando um pau do Sentinela. E como se já não bastasse, meus amigos, no último episódio, da forma mais aleatória possível, sem explicação, sem nenhuma abordagem ou algo do tipo, surgem 5 bolas voadoras, elas pousam no chão, e quando elas abrem, simplesmente aparece o Pyro, que é o brother lá do fogo, né, que eu, quando eu era criança eu chamava ele de Homem de Fogo, aparece o Dente de Sabre, aparece o Colossus, o Gambit e o Magneto. Nossa senhora, velho.
E enquanto a Wanda ela se preocupava com o seu Paps, né, com o Magneto, os X-Men e os novos amiguinhos do Magneto trocaram uma porradaria sinistra. Não, até pelo Gambit a vampira se apaixonou também, né? É foda. Só que o Pietro, meus amigos, ele traiu o movimento, cara. Ele foi pro lado do Magneto, pro seu Paps, estava tudo planejado. A Wanda disse, era uma cilada. E pra variar, cara, o Sentinela ele saiu da toca e começou a aterrorizar a galera que tava lá fora. E quando a Wanda tava prestes a empacotar o seu Paps, o próprio Magneto impede o Sentinela e supostamente, entre várias aspas aqui, ele morre. Será mesmo que ele faleceu, que ele foi enterrado a 7 palmos e bateu as botas? Será que pela segunda vez ele sobreviveu? Isso é uma coisa que nós iremos ver na saga do Apocalipse, se vocês quiserem. E lá na mansão a coisa também tava ficando feia, né? Porque o sistema de segurança do Instituto emitiu o alerta máximo e a mansão iria explodir em 10 minutos. E foi o que aconteceu, cara. O Scott Summers, né, o Ciclopes, mesmo salvando a galera, levando eles lá pra sala do cérebro, né, que era revestida, tinha uma segurança enorme, mas, velho, não teve outra. A mansão foi completamente destruída e pra variar, no final, tivemos um plot twist. A gente descobre que o responsável pela explosão da mansão por tudo isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o professor. Quer dizer, mais ou menos. É, fui eu que fiz, sim. E agora as coisas vão ficar muito piores. É, meus amigos, apesar desse último episódio derradeiro ter deixado algumas pontas soltas e outras sem explicação, jogaram de qualquer forma, né, como por exemplo a aparição lá do Pyro, do Colossus, do Gambit, tipo, sei lá, o Magneto tirou da onde esses caras? Do cu? A animação não explicou isso em momento algum, mas foi uma segunda temporada de transição, histórias um pouco mais adultas, episódios recheados de fanservice e que principalmente pavimentou a história pro grande arco, a grande saga que é a do Apocalipse. Eu não acredito. Porque a Mística, ela disse aos X-Men, né, o Scott, que só iria informar a localização do professor se os X-Men ajudassem ela e a Irmandade a resgatar um dos seus, né, que nesse caso era o Blob. Porque no final da batalha contra o Sentinela, lá no último episódio da temporada anterior, o governo, ele acabou raptando alguns mutantes, né, tanto do lado dos X-Men quanto da Irmandade. Então, Wolverine tava nesse meio, o Spike, a Fera, o Blob, mó galera. Só que aí a Wanda e o Grosso, né, eles foram até o centro e descobriram pelas câmeras de segurança que o Pietro havia salvado o Magneto no último segundo antes do Sentinela cair, cara. Pois é, meus amigos, para alegria de uns, tristeza de outros, o Magneto estava vivo, cara, e tá apenas começando. Fim de papo, fim do papai. Não fala assim. Sendo que os X-Men, como eu disse, eles também estavam atrás dos seus amigos que haviam sido capturados pelo governo, né? Então, mais uma vez nessa animação, Irmandade e os X-Men partem juntos a uma missão de resgate. E adivinha quem que dá as caras de novo? Pois é, cara, Nick Fury, né? O diretor da SHIELD aparece, tapa-olho, ajuda os X-Men e a Irmandade com a localização, né, onde que a galera tava presa, e rola a maior treta como sempre. Só que aí, é claro, no final eles conseguem resgatar os seus amigos, só que o Ciclopes, ele simplesmente jogou a Mística pros lobos, meus amigos, deixou ela presa lá embaixo, cara, porque a Mística, a essa altura, ela não queria de jeito nenhum ainda dizer a localização do Xavier, e o Ciclopes ficou puto da vida e jogou ela lá embaixo. Tá fazendo o quê? Deixa eu passar! Me diz agora onde é que tá o professor Xavier. Ficou maluco? E só lembrando que o ataque anterior do Sentinela, ele acabou sendo televisionado pra todo mundo e agora basicamente toda a humanidade tem noção de quem são os mutantes, quem são essas pessoas. E de fato o Magneto estava certo, vai. Não tem a menor possibilidade de humanos e mutantes conviverem em harmonia, não tem, velho. E agora, meus amigos, que as coisas começam a ficar interessantes em X-Men Evolution, porque seres humanos contra mutantes é um dos melhores arcos dessa animação, vai. Agora sim tá ficando bom. Porque o Estado, ele se virou contra os mutantes e principalmente os X-Men, né? Porque segundo eles, a culpa disso tudo era de fato dos X-Men. E aí a Tempestade e o Fera, né? Eles vão até a cúpula onde tava rolando essa conferência e chegam lá pra dizer que não, cara, que pô, a culpa não é nossa, nós somos pessoas do bem, a gente não tem intenção nenhuma de machucar ninguém. Só que o problema, meus amigos, é que justo quando a Tempestade e o Fera estavam começando a convencer a galera de que não, peraí, os mutantes não são perversos como vocês imaginam, dá sim pra gente conviver, só que aí, do nada, o Juggernaut, ele se liberta e começa a atacar o terror na cidade, cara. Ninguém pode parar o Juggernaut. Não pode parar o Juggernaut. O Fanático, ele conseguiu escapar da prisão de segurança máxima e começou a atacar o terror, cara. Então os X-Men, sem a Irmandade dessa vez, vão até o Juggernaut pra tentar impedir o cara. E aí os X-Men, né, dessa vez mais maduros, eles lutam em equipe, o Noturno consegue tirar o capacete do cara, o Ciclopes usa o seu poder máximo, né, ele chega até a tirar os óculos, essa cena foi bem foda. E pra variar, mais uma vez, ó,
nossa, né? E quem iria imaginar que isso não fosse acontecer? A vampira salva os X-Men no final pela 20ª vez. O Instituto Xavier deveria ter uma estátua da vampira, porque ela já deve estar com dor nas lombar aqui de tanto carregar o time nas costas. O meu é maior que o seu. E não só isso, meus amigos. Ao tocar no Juggernaut, a vampira ela descobriu onde que o professor tava, que era justamente na prisão de segurança máxima no lugar do Juggernaut, mano. A mística tramou tudo, velho. E aí no final dá tudo certo, é claro, né? Eles conseguem salvar o professor, o presidente entende toda a situação, prende o verdadeiro culpado pelo Sentinela e simplesmente faz uma coisa que jamais ninguém iria imaginar. Ele pede desculpas ao vivo pros X-Men, cara. Televisionado. Esse discurso foi foda. E vocês pensam que os problemas acabaram por aí, é? Olha essa cara do Magneto de quem vai aprontar. Eu sou Frank Lee e boa noite. Cara de quem vai aprontar. Que aproveitando a deixa também, comenta aí embaixo quais os próximos temas, né, aqui pro especial que vocês gostariam que eu comentasse, né? Pô, vocês pedem bastante o Super Choque, Avatar Lenda de Aang, Justiça Jovem, que é outro que eu acho que vai ser o próximo, não sei. Mas comenta aí embaixo que eu vou estar lendo, vou estar respondendo vocês, vou estar interagindo e a depender, quem sabe eu não trago aqui pro canal, sendo que toda terça e quinta às 18 horas tem vídeo aqui no Mundo Geek, cara. Os especiais é toda terça, pra falar a verdade. Nice. E do outro lado, né, os pais, eles estavam tirando seus filhos do Instituto Xavier, né, com medo do que estava acontecendo, e na escola de Bayville, velho, tava pior ainda. Nem o próprio diretor queria aceitar os mutantes, pra vocês terem uma ideia, né. Aí a Jean, ela vai lá, faz um discurso bem tocante sobre preconceito e discriminação, e eles aceitam os X-Men de volta ao colégio, né, no meio de todo esse pandemônio, velho. E inclusive, a Irmandade lá fora tava atacando terror, meu amigo, tava nem aí pro discurso da Jean, tava quebrando tudo. Que inclusive, a gente sabe que essa é uma temática que X-Men costuma explorar muito nas suas histórias, né? Porque você aceitar o diferente nem sempre é uma coisa que a maioria das pessoas consegue entender. Tanto é que o Noturno, nessa altura do campeonato lá no Colégio Bayville, ele ainda não tinha revelado a sua verdadeira identidade, assim como o resto da galera, né? Porque todo mundo sabia quem era o Scott, quem era a Jean, quem era a Kitty Pryde. Agora já o Noturno, ele continuava usando o seu indutor de imagem, né? Justamente com medo de deixar de ser essa pessoa normal que ele tanto lutou pra ser, cara. É uma temática interessante. Por que você não fecha isso e mostra a eles quem é você? Uma coisa de cada vez, tá? Só que aí o Caliban, quem lembra, né, que é aquele mutante que consegue encontrar outros mutantes com o poder da mente, diz a Wanda a localização de Pietro, porque a feiticeira, meus amigos, ela tava sedenta por vingança em relação ao seu paps Magneto, velho, queria a cabeça dele. Sendo que o Spike, já no início da terceira temporada, ele já tava dando alguns indícios de como queria ser o seu novo visual no futuro. E vocês sabem do que eu tô falando, mas calma que já já a gente chega lá. Eles já foram. Rápido, esconde essas coisas. Eu não posso. O que tá acontecendo comigo? E não tem a mística, né, que o Scott jogou pros lobos lá no primeiro episódio? Então, mano, ela conseguiu fugir da prisão, tá de volta e em busca de vingança pro Scott, já que ela se passa pelo Alex, arma a emboscada pro Ciclopes e manda o cara lá pro Novo México. E esse episódio, meus amigos, foi basicamente uma desculpa pro Scott e a Jean fazer uma coisa que todos os fãs estavam aguardando já há 3 temporadas, né, porque a Jean, nessa altura, ela havia terminado com o Duncan, né, que era o seu namoradinho lá de Bayville, porque ele queria se aproveitar dos poderes da Jean, né, pescar na prova e tudo mais, e ela deu um fora no cara, e ela e o Scott começaram a se aproximar ainda mais do que eles já eram antes, né, e no final, meu amigo, a Jean Grey apareceu, né, salvou o Scott da mística, deu uma surra sensacional na mutante, e o impossível aconteceu no final desse episódio. Olha essa cena, velho. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Eu não disse pra vocês agora há pouco, né, que a mutação do Spike tava começando a passar por algumas mudanças, né, se é que vocês me entendem. Então, mano, aqui a gente já começa a ver um pouco, porque o Spike, ele vinha tendo essas inculcações, mais espinhos apareciam em seu corpo e ele decidiu se cadastrar em um concurso de skate. Mas aí, é claro, dá muito errado, ele toma uma bebida chamada Power 8, né, que enfraquecia o gene mutante, e não teve outra, velho, o Spike se esbarrou com a equipe dos Morlocks, mano, quem lembra? Aí ele acabou se identificando com essa equipe, né, que é justamente a do Caliban, e não teve outra, velho. Ele abandonou, largou, caiu fora dos X-Men e ficou com os Morlocks. Vou embora! Porque os Morlocks, eles abriram a mente do Evans e ele percebeu que da forma que ele tava ficando, né, em relação ao seu corpo, ele jamais seria aceito pela sociedade como mutante. Ó, X-Men tocando nessa temática de novo, tá vendo? As coisas estão começando a ficar mais adultas em Evolution. Tô percebendo? As primeiras temporadas foram mais infantis, histórias mais leves, aqui o bicho tá pegando já. E do outro lado, a Wanda continua sua caçada ao Magneto, mano. Ela quer a cabeça do seu Papos a qualquer custo, né? Porque ela descobriu a localização do Pietro, e que tava na Irmandade, e foi atrás do seu irmão pra
pra dizer onde é que seu pai tava. Só que aí ela caiu em uma emboscada e o Magneto raptou a sua filha. Esse episódio é sensacional, cara, porque como a Wanda ela não iria parar de perseguir o seu pai, o Magneto fez um jogo de cintura. O Magneto simplesmente chamou o mestre mental e apagou todas as memórias da Wanda em relação ao seu pai, mano. O cara é muito esperto. O miserável é um gênio! Então a partir de agora, a Wanda ela simplesmente não se lembra de mais nada em relação ao Magneto. Não, destaque desse episódio pro Grosso tentando pegar a Wanda a qualquer custo, mano. O Grosso é um dos melhores personagens, vai. Ele cheira muito Nescau, mas é um dos melhores. Me diz o que eu tenho que ser pra ganhar seu amor. Outra pessoa. E avançando aqui na nossa linha cronológica, temos esse que com certeza até o presente momento é o melhor episódio de X-Men Evolution, e vocês vão entender, vocês vão aceitar também. Porque nele a vampira tava tendo algumas perturbações e do nada ela começou a se transformar nas pessoas em que ela já tocou, cara. Literalmente todo mundo nessa animação. Só que no meio dessa confusão ela acaba descobrindo que a sua amiga era na verdade a Mística e também que a própria Mística era sua mãe adotiva. Meus amigos, esse plot daí, cara, eu não ficava tão surpreso assim desde que o Batman ele cantou Solidão pra Mulher Maravilha. A Mística acabou dizendo que ela adotou a vampira quando ela tinha apenas 4 aninhos de idade, então será que isso daí faz dela e do Noturno irmãos, meio irmãos, enfim. E o melhor, é claro, ficou pro final, né? Porque a vampira perdidinha da cabeça e achando que ela não tinha amigos de verdade, que as pessoas estavam escondendo segredos em relação a ela, ela pira de vez, surta e simplesmente absorve os poderes de todas as pessoas em que ela já tocou, mano. Rapaz, essa luta dela contra os X-Men foi sensacional, com certeza uma das, se não a melhor de Evolution até agora, velho. Fight! Cara, isso só comprova que a vampira é sim mais poderosa que a Jean Grey, por exemplo, né? Porque geralmente quando se fala de X-Men, de mutantes, vem logo Jean Grey, Fênix Negra. Mas, cara, a vampira em Evolution, ela deu uma surra em todo mundo, mano. Ela é muito overpower e vocês vão ver o porquê disso, principalmente no último episódio contra o Apocalipse, que aí sim ela vai se provar de vez. Tem razão. Mas aí no final o professor conseguiu deter a vampira e aquela mina, vocês lembram que cuidava da vampira, entrou em contato com a Mística e disse que o futuro das duas estava intacto, mas que um antigo mutante maligno iria renascer. Um antigo mutante maligno. Vocês sabem de que eu tô falando. Exatamente, cara. Apocalipse. He's coming. Um antigo mutante vai renascer mais uma vez. E lá vamos nós! E a partir de agora, meus amigos, até o último episódio de X-Men Apocalipse, já que a gente vai entrar na 4ª temporada, a gente só vai falar sobre a saga do bendito do Apocalipse, velho. Porque é o que restou nessa animação. Porque o Mesmero, vocês lembram dele, né, lá da primeira temporada, que conseguiu a primeira das 3 chaves pra poder despertar o Apocalipse? Então, velho, dessa vez ele conseguiu a segunda. Só falta mais uma, cara, pro Furduns começar. Já que ele acabou invadindo a casa do Anjo, que aí tava com saudade desse personagem também, que eu gosto dele, e acabou roubando, né, uma parte de um fragmento que, se fosse juntado ao outro, né, se colasse as duas, sendo que a segunda parte estava em um museu lá em Londres, simplesmente iria abrir o segundo portal do Apocalipse. E no final foi justamente o que aconteceu, né? Os X-Men tentaram impedir a aranha gigante, né, que era a segunda chave, com uma luta sensacional contra o Magneto e a Irmandade, cara. Fight, foi foda. Só que no final acabou que isso não resultou em muita coisa, porque o Mesmero saiu triunfante mais uma vez, cara, e agora só falta uma chave, abrir mais um portão pro mutante mais poderoso que já existiu ver a luz do dia novamente, cara. O Apocalipse tá vindo. Quer dizer, por que eu tô comemorando que o Apocalipse tá vindo? Isso deveria ser alguma coisa ruim, né? E aí a gente tem um episódio que não é lá tão importante assim pra nossa linha cronológica, né, que foi focado na personagem da Magna, que aí lembra, né, que ela é brasileira, inclusive, ela e o Mancha Solar nessa animação são brasileiros, e dá pra ver que tudo que envolve Brasil e X-Men é com calor e fogo, né? Pra você ver, representa o Nordeste, pelo menos. Calor do Satanás! E por fim, temos a introdução de uma das melhores, mais populares personagens dessa animação, que ela ficou tão querida, mas tão amada, que no futuro ela simplesmente protagonizou ao lado do Hugh Jackman um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos, que é a X-23. Olha ela ali, olha ela aí. Porque uma cientista, ela criou uma arma secreta, né, com base em dados que a Hydra havia roubado do programa Arma X, né, que foi o mesmo que deu as garras de Andamante ao Wolverine. Só que teste vai, teste vem, e 22 das cobaias deram errado. Só que a 23
X-23, meu amigo, aí sim deu certo e o negócio funcionou. Porque a resposta pro sucesso, meus amigos, o principal motivo da X-23 ter dado certo é que ela precisava do fator de cura do Wolverine, do nosso amigo Logan. E foi justamente o que aconteceu, velho. Criaram um clone feminino do Wolverine. Só que a X-23, meus amigos, ela se tornou uma verdadeira máquina incontrolável e sedenta por vingança pelo Logan, porque ela acreditava que o grande responsável, né, por ela ser quem ela era o Wolverine. Já avisei que vai dar merda isso. E aí ela invade o Instituto Xavier, consegue derrotar todos os X-Men, todos os mutantes, só que no final, é claro, sobrou um, que era o Wolverine, e a cena dela com o Logan, cara, é sensacional, é muito emocionante. Deixa florarem. E o Apocalipse, vocês me perguntam como é que ele tá, meus amigos? Temos esse episódio que marca a primeira aparição do mutante mais poderoso que já existiu na história desse planeta, cara. É ele tá vindo. Porque a vampira, ela tava se recuperando dos eventos anteriores, só que o Mesmero, esse maldito, possuiu o corpo da coitada e fez com que ela tocasse em todos os mutantes mais poderosos da cidade, velho. Os X-Men, a Irmandade, a turma do Magneto, a vampira conseguiu os poderes de todos eles. Só que aí o professor, juntamente com o Magneto, eles se unem novamente para tentar descobrir onde que o Apocalipse estava localizado. E de fato eles descobriram, só que chegando lá, o professor Xavier, ele descobre que o Apocalipse não tava ali. Ele não tá enterrado em outro lugar. E aí agora a gente tem umas cenas de flashbacks bem interessantes que mostram a origem do Apocalipse. Porque ele foi encontrado em um deserto enquanto bebê, né? Foi batizado de Ensabanu e simplesmente virou o melhor guerreiro entre a galera, né? Só que no final ele acabou sendo traído pelos seus próprios homens que o prenderam dentro do Olho das Eras, né? Que é onde ele tá até hoje enterrado. Só que aí o professor, juntamente com o Fera e o Magneto, eles chegam à conclusão de que o verdadeiro objetivo do Apocalipse era transformar todos os humanos em mutantes, cara. Isso daí me lembrou o plano maligno lá do Gorilla Grodd em transformar a humanidade em macaco. Ele ia transformar humanos em mutantes. Todos os humanos. Era esse seu plano, mestre? Só que aí já era tarde demais, meus amigos, porque o Mesmero mentiu pra Mística e disse que a terceira chave para despertar o Apocalipse era justamente ela, a mutante que se transformava. E olha só a cilada, cara, a Mística concorda em ajudar, porque o Mesmero disse, né, que isso iria assegurar o futuro dela e da sua filha adotiva vampira. Isso pra vocês verem, né, que apesar de maligna, mas a Mística, ela nunca abriu mão da sua filha, sempre se importou muito com ela e também com o Noturno, mas aí a coitada da Mística virou estátua e a verdadeira chave, que era a vampira, chegou até o Santuário do Apocalipse, passou todos os poderes de todos os mutantes que ela pegou pra ele e por fim despertou o bichão, o The Boys, o brabo, o mutante mais poderoso que já existiu, Apocalipse. E dessa forma finalizamos a terceira temporada de X-Men Evolution, que sinceramente foi infinitamente superior às duas anteriores, né? A primeira e a segunda, porque enquanto nas outras eles tinham muitos episódios independentes, episódios soltos que não casavam um com o outro, já nessa terceira temporada foram episódios mais contínuos, que fizeram mais sentido, seguiram uma linha cronológica e que, pô, acabou resultando no despertar do Apocalipse. E sinceramente, cara, só essa saga do Apocalipse de X-Men Evolution dá de 10-0 naquela aberração que foi o filme da Fox. Que merda de filme é esse? E aí a quarta e última temporada de X-Men Evolution se inicia da forma mais hardcore possível, né? Porque o Apocalipse montou a sua nova base lá na península de Yucatán, no Novo México, e os X-Men, é claro, foram lá averiguar. Só que o Magneto, meus amigos, digamos que uma de suas maiores virtudes, com certeza, não é a paciência. Ele tentou romper a barreira do Apocalipse na base do chute, da bicuda, e não teve outra, cara. O Apocalipse saiu da toca e simplesmente matou o Magneto. Quer dizer, matou o Magneto. Essa já é a 20ª vez que o Magneto morre nessa série. Parece o Kuririn de Dragon Ball, mas e aí? Será que ele morreu? Será que ele tá vivo? Enfim, vocês já assistiram, vocês sabem, né? É verdade. E do outro lado, Noturno, ele acaba entrando em contato com a Agatha Harkness, olha só ela aí de WandaVision, pra ver se ela conseguia trazer a estátua da Mística de volta à vida. Só que a Agatha, meus amigos, ela disse que a única pessoa capaz de salvá-la era a vampira. E olha só o que a vampira fez pra poder acabar com esse sofrimento, com esse tormento, cara. Ela não trouxe a Mística de volta, ela fez o que deveria ter sido feito. E não tem a X-23? Olha ela aí de volta, cara. Só que dessa vez a Hydra capturou o Logan pra poder atrair a X-23. Eles estavam querendo ela. E foi justamente o que aconteceu. Só que antes, meus amigos, uma vez lá dentro, a mina, ela tacou o terror. Ela explodiu a base restante da Hydra juntamente com os seus superiores. Ela deu um fim à Hydra, cara. Você tem noção? A X-23 é muito foda, mano. Ela é literalmente uma versão rebelde sem causa do Wolverine. Não, só faltou a X-23 nessa animação falar, meu chapa. Aí pronto, é Wolverine 100%. Por isso eu peguei
peguei ele, meu chapa. E aí, avançando, né, temos outro episódio sensacional, mas que infelizmente ele não importa tanto assim pra nossa linha cronológica, mas vale a pena um adendo aqui, que foi o David, filho do professor Xavier, vocês lembram? Porque o Charles, né, a gente acabou descobrindo que ele havia tido um breve casamento no passado, só que ele não sabia que ele tinha gerado um filho chamado David que tem superpoderes. Isso daí é pra vocês verem que até o professor Xavier foi comprar cigarro. Ah, e quem aí tava com saudade do Spike? Ele tá de volta. É isso aí, meu irmão. Ela vai sentir 2 dedos peludos. O garotão voltou, só que dessa vez muito mais evoluído, porque os espinhos tomaram conta quase que completo do seu corpo e agora ele podia lançar espinhos de fogo. Mas não só isso, meus amigos, a cidade de Bayville tava um verdadeiro caos, mano, porque a população não tava de jeito nenhum aceitando a inclusão de mutantes no meio natural. E o Spike, puto com toda essa situação, lembrando, é claro, que ele tava junto com os Morlocks ainda, mano, ele começou a confrontar a humanidade, a população de Bayville. Ele disse o seguinte, velho, se vocês não vão deixar a gente em paz, quieto, vão ficar perturbando nós mutantes que não estão fazendo mal a ninguém, a gente vai começar a bater de frente. E um destaque muito importante, anotem esse nome, pelo amor de Deus, cara, é crucial, é pro garotinho chamado Doria, que é um mutante que tem a habilidade de absorver toda a energia ao seu redor. E sim, isso inclui até os poderes dos mutantes, cara. Pra vocês terem uma ideia, até o Ciclopes, ele pôde tirar os óculos e mostrar a cor dos olhos pra Jean pela primeira vez. Ele sugou, mano, os poderes de todo mundo. Não, e no final ele dizendo chega, essa frase aí me lembrou o No More Mutants lá do Dinastia M, hein? Será que foi uma referência aí? Eu entendi a referência. Mas ó, tá avisado, Doria, guarde o nome desse moleque porque ele vai ser crucial pros mutantes derrotarem ninguém mais, ninguém menos do que o Apocalipse, cara. Guarda esse nome. Calma, calma. E por fim, 2 vídeos, quase 1 hora de conteúdo sobre X-Men Evolution. Tudo que a gente falou até agora nos leva até esse momento, que é o último episódio dessa animação, que é o confronto foda demais entre os X-Men, Irmandade e todo mundo contra o Apocalipse. Que é o grande plano do Apocalipse, como eu disse, era ativar o Gene X adormecido e transformar a maioria da população normal em mutantes. E é claro que no meio desse caminho muitos iriam morrer, né? Não iriam suportar. E aí o professor, né, através do Mesmer, eles conseguem lá raptar o cara, eles descobrem, né, a localização das 3 pirâmides do Apocalipse e ele, juntamente com a Tempestade, vai até o Brabo, vai até o cara para poder convencer ele de que isso não era uma boa ideia, né? O professor foi apenas para conversar, trocar uma resenha com o Apocalipse. Então sabe que vim apenas para conversar, falar sobre os seus planos. Aqui tem coragem. Só que o Apocalipse, meus amigos, finalmente atingiu a forma como a gente conhece ele. Sendo que antes o professor, ele meio que se despediu da Jean Grey. Ele meio que sabia que alguma coisa poderia acontecer. E foi justamente isso que rolou, cara. O professor e a Tempestade se tornaram mais uma vítima do Apocalipse. Cara, essa cena daí foi pesada demais, brother. Os dois de uma vez. Essa cena daí só não foi mais pesada que o Périx. Mas nem tudo estava perdido, meus amigos, porque o Nick Fury retorna na reta final junto com aquele brother, né? Só que dessa vez com uma cacetada de sentinelas aprimorados para tentar romper as barreiras das pirâmides do Apocalipse, que era de onde ele conseguia extrair o seu poder. Só que antes disso, meus amigos, nós temos esse momento que pra mim é no mínimo top 3 melhores da história de X-Men Evolution. Só de lembrar aqui, cara, já arrepia, mano, que são os Cavaleiros do Apocalipse, a Mística, a Tempestade, Magneto, Professor. Que foda! E ao total eram 4 cúpulas que eles tinham que romper, né? Uma no Egito, que é onde o professor tava, China, que foi ocupada pela Tempestade, México, que ficou com o Magneto, e a Mística na Esfinge. Só que é claro, né, que os X-Men sozinhos, eles não iriam conseguir nem sequer arranhar o Apocalipse ou então alguns de seus 4 cavaleiros, né? E é claro que é nesse momento que a união faz a força. Todos os mutantes mais badass que a gente já viu nessa animação se juntam para poder derrotar o Apocalipse e temos aí o melhor momento disparado de X-Men Evolution, que é a batalha final contra os 4 cavaleiros. Nossa, é foda, é foda. Quando o Apocalipse, meus amigos, ele estava prestes a iniciar a sua evolução, queria transformar a maioria da população em mutantes, adivinha
quem aparece pra resolver essa bagaça, pra derrotar o boss, cara? Eu tô dizendo, a vampira nessa animação, ela trabalhou mais que o cozinheiro do Péricles. E não tem o Dória? Vocês lembram desse moleque que eu mandei vocês guardarem o nome? Então, a vampira pegou o poder dele, né, de absorver a energia ao seu redor e não teve outra. Ela usou isso no processo do apocalipse, os 4 cavaleiros foram libertos e mais uma vez o apocalipse foi trancado pra toda a eternidade e simplesmente desapareceu. Quem diria, hein? Vampira, a garota que se fechou pro mundo, simplesmente salvou a humanidade. Ela é a mais berésima, não é mais foda de X-Men Evolution, pelo amor de Deus. Aqui na minha rua a gente chama vampira de 10 e faixa. É um mito, é um mito! Só que não acaba por aí não, meus amigos. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o último minuto de X-Men Evolution é um dos mais importantes dessa animação, pra vocês terem uma ideia. É o famoso fanservice que a gente nunca viu, porque o professor ele simplesmente conseguiu ver o futuro ao tocar no apocalipse e nele o Charles percebeu que a população estava clamando pelos mutantes novamente, olha só, que o Magneto juntamente com os outros estavam unidos com o professor nessa causa, que vários alunos seus evoluíram, né, o Avalanche lá ficou bodybuilder, né, o Blob de cavanhaque, a Wanda Pietro geral na SHIELD, Ciclopes ficou todo bombado, a X-23 na equipe dos X-Men e simplesmente a mais querida entre todas as amigas se tornando na pior inimiga, cara. Jean Grey se transformando na Fênix Negra, brother. Isso nunca aconteceu, a gente não viu. Se tornando mais terrível dos inimigos. E com mais uma frase de efeito no final, o professor Charles Xavier ilude toda uma população mundial fã dos X-Men e diz falsas promessas de que um dia eles iriam retornar. Nunca mais voltaram. Os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho. Mentira! Meus amigos, só pra vocês terem uma ideia do que iria acontecer na 5ª temporada, caso a animação continuasse, porque ela foi cancelada na 4ª, mas ó, se liga só, cara, os mutantes, eles estariam bem mais evoluídos, como a gente viu, né, no futuro do Charles, estariam mais maduros e simplesmente enfrentando o apocalipse, pois é, o apocalipse iria voltar, a Fênix Negra, como eu disse, iria ser a principal vilã, o Magneto iria liderar os novos mutantes, como a gente também viu no futuro do professor, Gambit iria pros X-Men, a Emma Frost, cara, teria se juntado aos X-Men flertado com o Ciclopes, né, para desgosto da Jean, porque no final o Scott teria traído os X-Men, se juntado ao circuito interno, o Senhor Sinistro iria aparecer e finalmente a animação iria ficar bem mais adulta do que nunca. Só que nada disso aconteceu por causa desta merda. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Não tô zoando, tá, cara? Mas realmente existe esse rumor, né, de que a 5ª temporada de X-Men Evolution nunca aconteceu, justamente por conta dessa desgraça em forma de filme que é X-Men Origins Wolverine. Porque o Steve Gordon, né, um dos criadores da animação, afirmou em seu blog que uma 5ª temporada estava firmada em contrato, só que de última hora eles resolveram cancelar tudo. Só que a 5ª temporada, meus amigos, iria acontecer justamente na época em que X-Men Origins Wolverine estava em desenvolvimento. Então, segundo rumores, a Marvel, né, que estava à frente, obviamente, dessa animação, juntamente com a Warner, sim, era a Warner e não a Fox na época, eles decidiram cancelar a animação X-Men Evolution para poder direcionar todo o orçamento, toda a grana pro filme do X-Men Origins Wolverine. Eu espero muito que esse rumor seja mentira, porque senão eu vou cometer um crime na Marvel Studios. Brincadeira tem hora. Mas e vocês, meus amigos, curtiram esse especial? Bateu aquela nostalgia da época que a gente almoçava assistindo o X-Men Evolution no SBT? Qual foi o seu momento favorito desse especial, dessa animação? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Comenta também se você gostaria de ver uma 5ª temporada. Vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clica nele que foi a parte 1 do nosso especial sobre X-Men Evolution, vai lá que tá da hora. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like embaixo, tá? Esse vídeo deu um baita trabalho pra eu fazer, vocês sabem disso, sou eu que faço tudo sozinho. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis, é isso, até a próxima, valeu, falou e fui!